Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, meus amigos, boa tarde a todos vocês. Deus abençoe a nossa semana, Deus abençoe o restante do nosso dia. Que nós venhamos viver as maravilhas do Senhor, as bênçãos de Deus sobre nós e a nossa família. Prepara agora o seu coração, a sua alma, o seu espírito, para que você possa receber as mais ricas bênçãos dos céus e da terra. Eu sou a pastora Marisa, da Igreja Amar e Servir, onde eu estou ali na rua Antenor Rangel, número 25, para estar amando e servindo você, sua casa e todos da sua família. Deus alcance você, Deus abençoe com toda sorte de bênção, que todos os seus problemas essa semana seja solucionado em nome de Jesus, e que tudo que você planejou para acontecer essa semana de bom vai estar acontecendo em nome de Jesus. Portas vão estar sendo abertas, as bênçãos vão estar sendo derramadas sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. É por isso que eu estou aqui, para abençoar a sua vida. É por isso que eu estou aqui, para declarar que você não está sozinho. Eu estou orando por você. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero estar falando de uma palavra que vai servir para mim e que vai servir para você. Uma palavra muito importante. Está escrita aqui no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 4, onde fala a respeito da tentação de Jesus. Da tentação de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Mateus, Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 4. Nós vamos estar lendo. Segue aí comigo e receba aí a sua bênção e deixe que o Espírito Santo fale com você neste momento. Diz assim, versículo 1, diz assim: Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E ele, Jesus, respondeu e disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou a uma cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao seu respeito, e tomar-se-ão pelas mãos, para que nunca tropeces em nenhuma pedra. Versículo 7. E disse Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo em um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e toda a sua glória e riquezas. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Amém? Então o diabo o deixou. E eis que os anjos chegaram e serviram a Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Hoje essa palavra para nós, meus irmãos, Deus ele quer falar conosco que ninguém está isento à tentação. Que ninguém está isento de passar por um período de tentador. Mas a palavra de Deus diz que os planos de Jesus eram grandes, eram enormes. E ele precisava ter uma preparação para estar recebendo algo grande e maior. E para ele também estar suportando.
tudo aquilo que viria atacá-lo. Então era necessário uma preparação. Às vezes nós queremos coisas grandes, enormes, bênçãos tremendas, mas nós não temos uma preparação para obter aquilo que nós queremos. E Jesus, ele tinha um objetivo: salvar toda a humanidade. Jesus, ele tinha um objetivo: de salvar toda a humanidade. Então, ele precisava muito de ser instruído por Deus, de ser fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Ele precisava. Porque se ele não tivesse preparado em oração, em jejum, em comunhão com Deus, eu creio que não daria certo. E às vezes nós queremos muito de Deus. Nós queremos coisas espetaculares. Nós queremos coisas muito grandes. Mas muitas das vezes nós não estamos preparados para receber. Nós não estamos preparados para ter. Não estamos preparados. Então, nós precisamos primeiro nos preparar. Jesus, ele foi ali para o deserto, porque ele sabia que toda a trajetória dele de 3 anos e meio seria uma tentação. Tentação para que ele não alcançasse o objetivo dele. E a palavra de Deus fala assim, que o diabo tentou Jesus no deserto. Mas Jesus, ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Ele já estava preparado ali para aquele momento. Nós precisamos estar preparados para o momento quando o tentador ele vier, para não achar nenhuma brecha de escândalo, para não achar nenhuma brecha em nós, mas que ele possa nos achar fortalecidos em Deus. Fortalecidos em Deus. Porque as demandas desta vida é muito grande, gente. É muito grande. É quando a gente olha, quando a gente fala, quando a gente pensa, né? O tentador, ele vem querer muitas vezes fazer com que você fale coisas desnecessárias. Às vezes o tentador, ele vem para que você pense coisas que não deve. Tá entendendo? Então, muitas vezes nós somos tentados a falar de alguém, nós somos tentados a murmurações, nós somos tentados a mentira, nós somos tentados muitas coisas. Parece que meu celular hoje está querendo andar. Né? Nós somos tentados a muitas coisas. E nós precisamos. O que Jesus ele fez? Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Ele jejuou por quê? Porque ele precisava ser fortalecido em Deus. Ele precisava ser fortalecido em Deus. E para você ser vitorioso, ser vitoriosa, você precisa se fortalecer em Deus. Mas você precisa aprender a jejuar. Você precisa aprender a orar. Você precisa aprender a buscar a Deus. Porque coisas grandes só são entregues para as pessoas que têm capacidade. Pessoas preparadas. Um professor de faculdade, para ele ensinar, ele preparou-se. Um médico, para ser médico, ele se preparou. Você está entendendo? Agora, para você conquistar e obter coisas grandes, então você também vai ter que se preparar em jejum e oração.
Ah, eu quero uma coisa grande. Você pensa que não vai ter obstáculos? Você pensa que o diabo não vai colocar obstáculo para você não chegar onde você quer chegar? Você pensa? O diabo foi tentar Jesus para... Não, eu vou mudar a ideia dele. Eu vou mudar os sentimentos dele. Eu vou mudar aquilo que o pai dele colocou no coração dele. Tanto é que ele primeiro mexe com Jesus acerca da sua filiação. Se você é... E Jesus sabia quem ele era. Se você é filho de Deus, ele quer colocar dúvidas dentro do seu coração. Se você é capaz, se você sabe, e nós precisamos ter a certeza de quem nós somos filhos. Eu sou filho de Deus, mas eu não vou cair na sua armadilha. Eu sou filho de Deus, e eu sei para que eu vim, e eu sei para onde eu vou. Entendeu? Satanás, se você é filho de Deus, querendo colocar uma dúvida no coração do nosso Senhor. Quantas vezes Satanás quis colocar dúvida dentro do seu coração? Quantas vezes? Quantas pessoas estão desistindo de Jesus? Estão desistindo de Deus? Porque Satanás, ele tem colocado no coração do povo: o que adianta você estar indo? O que adianta a sua oração? O que adianta a sua devoção? Se Deus te amasse tanto, ele já teria te respondido. Se Deus gostasse tanto de você, ele já teria ouvido você, já teria mudado seu casamento, já teria mudado seu marido, já teria mudado a sua situação. Então, as dúvidas, uma das armas de Satanás, gente, é a dúvida. Está entendendo? Então, a palavra do Senhor fala assim que Jesus, ele já estava pronto ali para aquela armadilha do diabo. Nós precisamos estar prontos para todas as setas inflamáveis que o inimigo, ele quer lançar sobre nós. Pensamentos de dúvida, pensamentos de incerteza. Se você, e a palavra de Deus diz assim, que Jesus fala uma coisa para ele: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do meu Pai, do meu Deus. Você sabe o que Satanás ele quer, gente? Ele quer muitas das vezes que nós obedeçamos aquilo que ele fala, sabe? Olha que pegadinha do diabo aqui. Se você é filho de Deus, faz com que essas pedras se tornem pães. Sabe o que ele queria fazer? Ele queria fazer assim, ó: eu vou colocar dúvida dentro do coração dele, e se ele for um homem fraco, ele vai falar: eu sou filho de Deus, você quer ver eu transformar? Você quer ver eu transformar? Aí ele estaria obedecendo Satanás. Ele estaria obedecendo o diabo. Está entendendo? Essa é a armadilha, a estratégia do inimigo. Querer colocar dúvida dos nossos corações para que nós venhamos obedecer ele. Aí, como ele não se contentou, o inimigo... Você pensa que o diabo vem te tentar só uma vez? Ou duas vezes? Ou três vezes? Você está enganado. Você está enganado. A Bíblia diz que ele fica ao nosso derredor, bramando como leão, querendo nos tragar. É por isso que nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus, para que nós venhamos suportar esses dias difíceis. Esses dias de tentação. Ele não parou por aí. Ele não parou. E a palavra de Deus fala que ele leva ele ali na cidade santa e coloca ele no lugar maior,
lugar mais alto ali e mostra para ele todo o reino, mostra para ele tudo. E ele fala assim, lança daqui de baixo. Ele usa até mesmo a palavra de Deus para nos enganar. Ele usa até mesmo a palavra de Deus, é o que está escrito lá em Salmos, onde está escrito assim, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te tome pela mão, para que não tropeces em pedra alguma. Lança daqui de baixo. Deus, ele vai mandar os anjos para te acolher. O interesse de Satanás é que a gente obedeça aquilo que ele fala. O interesse de Satanás é que nós saiamos dos planos de Deus. Está entendendo? E a palavra de Deus aqui nos fala que Jesus, ele diz assim, mas também está escrito. Por isso que é interessante, por isso que é importante você ler a palavra de Deus, para que quando Satanás ele vier com qualquer gracinha na sua vida, você fala, não, diabo, está escrito. Está escrito na palavra de Deus. Você vai rebater aquela tentação com a palavra de Deus. E Jesus, ele disse assim, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aquilo ali, você está vendo, você está sozinho. Você está sozinho. Você está vendo que aquilo ali, você não pode passar ali, porque é mais ou menos 1 quilômetro no escuro. Você não vai passar. Você vai tentar a Deus, gente. Não é verdade? A não ser que Deus ele tenha um propósito na sua vida. Você está entendendo? Então a gente não pode ficar tentando a Deus acerca de qualquer coisa. Sabe? Quando Deus nos ordenar, nós precisamos mesmo é só obedecer. É só obedecer o Senhor. E Satanás, mais uma vez, ele pega e ainda vai confrontar de novo. Vai confrontar de novo Jesus. E ele diz assim que ele levou o diabo no mais alto monte e mostrou toda a sua glória e as riquezas do mundo inteiro. E ele diz assim, tudo isso te darei se você prostrar e me adorar. Quantas pessoas, irmãos, têm caído nessa armadilha de Satanás, têm vendido a sua alma para o inferno, têm vendido a sua alma, sabe? Quantas pessoas que você conhece, que às vezes fala assim, se o diabo me der isso, se o diabo me der riqueza, se o diabo me der aquilo outro, eu dou minha alma para ele. Quantas pessoas estão perdendo a alma, estão perdendo a salvação, estão perdendo, né? Por causa que estão recebendo as ofertas do inimigo. Estão recebendo as ofertas do inimigo. Quantas pessoas? E Jesus, ele diz assim, quando ele falou assim, prostra diante de mim, e eu te darei todas as riquezas. Quantas pessoas têm se prostrado? Quantas pessoas têm se prostrado perante o inimigo? Nós precisamos ficar atentos. E quando ele pegou e falou desse jeito, Jesus ele disse assim, vai-te, Satanás. É porque está escrito, sabe o que, irmão? Resista o diabo e ele fugirá de você. Muitas são as ofertas do inimigo. Muitas são as tentações deste mundo. Muitas são as ilusões deste mundo. Querendo nos iludir. Querendo muitas das vezes falar, não, você está ultrapassado. Não, essa sua roupa está ultrapassada. Você tem que ser mais moderno. Você tem que ser mais moderno, sabe?
Quantas vezes Satanás ele oferece certos tipos de coisa, de luxúria, de vaidade, para nos tirar do caminho de Deus. Quantas vezes Satanás quer colocar e falar assim, não, você não pode ser bobo do povo, não. Não, você tem que parar de ser bobo. E a pessoa pega e pensa que ela é muito ativa e começa a dar mal resposta nas outras pessoas. Começa a falar o que não deve. Sabe, irmãos, quantas vezes as pessoas caem em armadilhas do inimigo, pensa que está evoluindo. Não, não está. Você não está evoluindo. Você está retrocedendo. Porque é melhor, a palavra de Deus fala assim, é melhor o pouco com Deus do que o muito com o inimigo. Está entendendo? Então nós precisamos entender essas coisas, meus irmãos. Tentação, nós vamos ser tentados todos os dias da nossa vida. Mas nós precisamos o que então, pastora? Nos revestir do Espírito Santo, nos revestir de Deus todos os dias da nossa vida. Nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos invocar a Deus. Por isso que nós não podemos andar sozinhos. A Bíblia diz assim, é melhor dois do que um. Você precisa ter amigos de verdade, pessoas que oram por você, pessoas que te auxiliam no momento da sua fraqueza. Você precisa ter comunhão com a igreja, porque uma pessoa sozinha, ela não vai longe. Entendeu? Porque sempre no nosso caminho vai ter armadilhas. Armadilhas. E tem armadilhas, como fala, arapucas, que muitas das vezes, se não tiver outra pessoa para te ajudar, você vai ficar ali, dentro ali daquela gaiola. Então, não pense você que você não precisa das outras pessoas. Tanto é que Jesus, depois que ele foi tentado, ele foi ali para Galileia. E quando ele pegou e foi para Galileia, ele começou a ter discípulos a seguir ele. Tá entendendo? Jesus não ficou sozinho, mesmo ele sendo filho de Deus. Então nós precisamos ter amigos. Nós precisamos orar juntos. Ontem na Santa Ceia ali da igreja Amar e Servir, no momento da comunhão, no momento onde as pessoas têm uma parte lá da reunião que nós oramos uns pelos outros. Que lindo, gente. Que lindo. Orar um pelos outros, saber a necessidade um dos outros. Porque tem tanta gente que está passando por tentação e não está sabendo como vai sair dessa tentação, como vai sair desse pecado, como vai sair desse embaraço. E quantas pessoas estão até mesmo suicidando, porque muitas das vezes não vê uma saída, não vê o inimigo. O tentador coloca na mente dela, não tem jeito mais, você não vai conseguir. Esse problema seu não tem mais solução, essa doença não tem mais cura. Quantas vezes as pessoas estão sendo tentadas e não está tendo ninguém para estar ajudando elas. Eu sei que tem momentos na nossa vida que nós vamos estar sozinhos mesmo. Vai ter momentos que o irmão, o pai, a mãe, o avô, o tio não vai estar perto. Mas é por isso que nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Precisamos ter uma conexão com o Pai assim, ó, tremenda. Entendeu? Então, eu convido você para que você possa
fazer igual Jesus, antes da tentação vir, antes das coisas virem sobre a sua vida, ora, jejua, revista-se da armadura de Deus, faz propósito de oração. Você que pensa grande, você que não quer ficar onde você está, mas você quer ir para mais longe. Então se revista-se de Deus, se revista-se do poder de Deus. Não tenha preguiça de orar, não tenha preguiça de jejuar, não tenha preguiça de levantar de madrugada para estar orando, porque o inimigo, ele é implacável. O inimigo, ele não tem dó e piedade de ninguém. Às vezes ele te ilude. Ele vai te dando corda, sabe? Então, vamos ser mais, irmãos, precavidos acerca dessas coisas. Essa é a palavra de Deus para nós essa semana. Nessa segunda-feira, vamos vigiar mais. Vamos vigiar mais. Revista-se da armadura de Deus. Revista-se do poder de Deus. Revista-se para que o inimigo não venha te tragar no dia da sua fraqueza. Seja forte. O que Deus falou para Josué? Josué, anima-te. Seja forte e corajoso. Enfrente, meus irmãos, as batalhas de cabeça erguida, com a armadura de Deus. Coloque o seu escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação, a couraça da justiça. Calce os seus pés na preparação do Evangelho. Então, meus irmãos, essa é a palavra de Deus para nós aqui nesta tarde. E se nós fizermos desse jeito aqui que a palavra nos ensina, em todas as batalhas, diga comigo, você pode dizer comigo, em todas as batalhas, eu serei mais do que vencedor. Diga mais uma vez, em todas as batalhas, eu serei mais do que vencedor. Amém? Porque você vai estar revestido da armadura de Deus e você vai estar com a sua oração em dia, com o seu jejum em dia, com a sua adoração em dia, com a sua busca em dia. E Deus não vai te deixar na mão. Aleluia! Amém? Nós vamos orar agora. Você que está sendo perseguido, você que está sendo tentado, você que está passando por um momento tão difícil, delicado na sua vida, que você precisa tomar uma decisão e você não sabe como você vai estar, ou você vai, ou você fica, ou você fala sim, ou você fala não, mas eu quero orar por você, e eu sei que Deus vai te dar uma orientação, e que se for a armadilha de Satanás, vai cair por terra, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você já preparou o seu copo com água? Vamos estar orando? Vamos estar buscando ao nosso Pai Celestial? Vamos estar pedindo Ele, Deus, nos ajuda. Deus, nos abençoe e nos dê a vitória. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos estar orando ao Deus Todo-Poderoso que vai nos livrar de toda tentação, vai nos livrar de todo mal, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu me coloco diante da sua presença em oração, porque eu sei que o Senhor tem me ouvido, o Senhor tem me ajudado, o Senhor tem, ó meu Deus, colocado eu na frente de muitas pessoas, ó meu Deus, dirigida pelo Espírito Santo, para estar levando uma palavra de fé, de amor. Ó meu Deus, eu oro agora para te pedir, livra essa pessoa dessa armadilha. Livra essa pessoa, Pai, ó meu Deus, dessa armadilha do inimigo. Livra ela dessa tentação. Ajuda essa pessoa a resistir ao diabo.
Ajuda essa pessoa a resistir o mal, em nome de Jesus Cristo. Que caia por terra e seja desfeito toda a armadilha do diabo contra a sua vida, sua casa, sua família, seu casamento, em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa repreender agora todo o mal. Ó meu Deus, cerca, meu Deus, essa pessoa, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, com a cerca de proteção, que o inimigo, meu Deus, não tenha poder de entrar nessa casa, não tenha poder de entrar nessa família. Em nome de Jesus, Pai, eu oro porque eu creio no poder da oração. Venha, meu Deus, colocar fé suficiente no coração dessa pessoa, Pai. Coloca, Espírito Santo, meu amigo, em nome de Jesus, ajuda essa pessoa a orar mais, ajuda essa pessoa a buscar mais, ajuda essa pessoa a caminhar com o Senhor todos os dias, em nome de Jesus. Eu entrego, meu Pai, todos nas suas mãos, e eu creio que o Senhor vai dar livramento para você. Eu creio que Deus está dando livramento para sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu quero consagrar agora, meu Deus, essa água, e que o Senhor coloque a unção sobre esta água. Sabe, meu Deus, qual a unção que eu te peço que o Senhor coloca nesta água? É a unção, meu Deus, de resistência. Sabe, meu Pai? É a unção, meu Deus, que a gente possa, em nome de Jesus, resistir o diabo. E que nós venhamos ser resistentes, meu Deus, cada dia que passa. Põe as suas mãos, meu Deus, e ajuda. Ajuda essa pessoa que está fraca, que está quase deslizando, que está quase caindo. Ajuda agora, meu Deus. Não sei com quem eu estou falando. Senhor, ajuda essa pessoa que está quase, meu Deus, fazendo a vontade do inimigo. Mas em nome de Jesus, que o Senhor agora, Pai, cerca essa pessoa e livra ela de todo o mal. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu consagro essa água em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Vamos tomar dessa água? Então tome e creia na sua bênção e na sua vitória. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus te abençoe, meus irmãos. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família e o restante do seu dia. Deus abençoe sua noite e não esqueça, todos os dias, dobre o seu joelho na beirada da sua cama e ora a Deus. E Ele vai vir e vai te responder. Em nome de Jesus. Amanhã, querendo Deus, eu estarei aqui novamente. Vocês estão lembrados que a pastora falou? Dia de terça-feira e quinta-feira, ou eu faço a live mais cedo, ou depois que eu chego dos meus afazeres ali na hidroginástica. Mas eu vou estar aqui querendo o bom Deus. Eu vou estar aqui para orar por você, pela sua casa e por todos da sua família, tá bom? Um beijo no seu coração. Deixa eu mandar aqui um beijo aqui para essas pessoas que hoje estão aqui comigo. Amém? Alaina Mara, Deus abençoe. A nossa nutricionista, pastora ali da Amar e Servir, no Parque São Jorge, eu esqueci como é que chama. Oh, meu Deus, depois vocês olham aí, segue ela lá. Amém? E também a nossa irmã Enilda Lima, a irmã Osvalda também está aqui comigo, em nome de Jesus. E a Rejane Oliveira, não, Rejane Teixeira. Deus abençoe. Um beijo no seu coração e Deus abençoe você, Shopping Park, né? Deus abençoe você, sua casa e todos da sua família. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até amanhã, em nome de Jesus. E viva Cristo, o nosso Divino Mestre.